A gente segue na saúde. Na semana passada nós falamos aqui, justamente no quadro especial de saúde, sobre o refluxo em adultos. Mas como a gente recebeu muitas perguntas também sobre o problema nas crianças, e você sabe que aqui no JPB quem manda é o telespectador, nós trouxemos hoje uma especialista para tirar dúvidas sobre esse assunto. Vamos conversar então com a doutora Kátia Laureano. Boa tarde para a senhora. Realmente foram muitas perguntas. E é muito comum isso, o refluxo em crianças, doutora? Boa tarde mais uma vez. Boa tarde, Bruno. A regurgitação é muito comum. O refluxo acontece também, mas assim, há um hiperdiagnóstico por parte, às vezes, dos próprios familiares que já chegam dizendo: doutora, meu filho tem refluxo. Então, a gente tem que diferenciar um pouquinho essa doença do refluxo e as regurgitações. Para ficar bem claro, qual que é a diferença básica entre um e outro? Então? Todo bebê regurgita. Então, o bebê, quando dá de mamar, tem que colocar para rotar, esperar um pouquinho para colocar ele deitado. É comum, até porque não há um amadurecimento da válvulazinha que fica entre o estômago e o esôfago. Então, pode refluir. Quando esse refluxo é forte e muito intenso, pode causar irritabilidade, choro, diminuição do ganho de peso. Aí é quando nós vamos ter a doença do refluxo gastroesofágico. Olha aqui, a pergunta que foi mandada na semana passada mesmo. A Camila Ellen, do Bessa. A filha de 1 ano e 4 meses foi diagnosticada com refluxo, fez tratamento, mas algumas vezes ela volta a apresentar soluços. Quer saber se quando esses soluços voltam, ela precisa voltar a dar o remédio também para a filha? Primeiro, ela precisa voltar para o pediatra. Mas, a primeira regra. Primeira regra, voltar para o pediatra. Mas, assim, o soluço por si só pode, mas, assim, só a barriguinha cheia já pode estimular o reflexo do soluço. Aí tem que se intensificar, dosar. Como é que está esse soluço? Está patológico? Demora muito? Talvez não tenha necessidade, depende de outros fatores. Ok, vamos fazer uma pequena pausa na nossa entrevista. Já a gente retoma esse assunto. Obrigado. Doutora Kátia Laureano, um assunto que preocupa muitos pais e mães, refluxo infantil. Vou direto nas perguntas dos telespectadores. A gente já conseguiu responder a do George de Manaíra, queria saber a diferença entre refluxo e GOFA, enfim. Gil Sônia dos Bancários disse que a bebê tem 3 meses, tem refluxo também já diagnosticado. Na hora que está mamando, não segura o peito o tempo todo, se isso pode ter alguma relação. Pode sim. Na amamentação é importante não deixar muito tempo no seio, tá? Fracionar mais essa dieta, então vai mamar menos e com uma frequência maior. Isso vai diminuir aquela ansiedade e a irritabilidade que a criança pode ter. Laura Nunes, pela internet, existe o risco da criança regurgitar e causar alguma complicação grave? E nesse caso, que complicações seriam essas, doutor? Na doença do refluxo, a gente faz medida de postura, deixa a criança para rotar muito tempo, bota para deitar um pouco mais elevado o colchão. E algumas vezes pode acontecer a aspiração. Então, pode acontecer uma pneumonia em decorrência da aspiração do conteúdo do alimento. Vamos ficar de olho aí, então. Isso. Ana Lúcia de Paratibe tem um filho de 2 meses e toda vez que ele termina de mamar, depois que arrota, gorfa um pouquinho, uma quantidade de leite e diz que é muito forte, um jato realmente. E quer saber o que fazer, se isso também pode ser um indicativo de refluxo. A gente não pode dizer para não estar hiperdiagnosticando o refluxo. Às vezes arrota e bota um pouco para fora porque comeu muito, porque é guloso. Então a gente tem que ver aí, se a gente diminuindo um pouco a quantidade dessa dieta ou da amamentação, o tempo, nem que fracione mais, isso aí vai acontecer com menos frequência. E acompanhar a criança, ver peso. Que a gente falou antes de qualquer coisa, o primeiro passo é procurar um médico, né? Procurar o pediatra. E como é que é feito o tratamento disso? É um tratamento complicado, é caro? A pergunta que eu sempre faço, está disponível de graça no SUS ou a pessoa tem que pagar? Como é que é? Está disponível porque o principal é a medida de postura. Se fracionar a dieta, como eu já falei, elevar um pouco a cabeceira do beicinho, mais ou menos 30 graus, e prestar atenção nessa dieta, como vai ser dada, se não só mama, evitar comidas, frutas muito ácidas, comidas gordurosas. Tratamento medicamentoso é indicado, às vezes sim, é de baixo custo, não é coisa de alto custo, mas não é toda regurgitação que é sinônimo de medicação, não. Geralmente, medida postural, com acompanhamento com o pediatra, resolve. Doutora, muito obrigado pelas suas explicações, pelos seus esclarecimentos. E lembrando, pessoal, nada de bancar médico. Sempre vamos procurar o médico primeiro. Obrigado.